Então, já para ir aquecendo a nossa noite, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o maior bloqueador do sucesso, do progresso? Qual que é o maior do sucesso, consequentemente também, porque quem progride mantém o sucesso lá em cima. E qual que é o maior bloqueador do progresso? Responde para mim nos comentários, por favor. O que vocês acham? Qual que é o maior bloqueador do progresso? Medo, a mente. Mas quem acha que é o maior bloqueador do progresso? Insegurança. Boa noite, Cat. Boa noite, Joelma. Insegurança. Esse é um dos bloqueadores. Mas o maior bloqueador do progresso é o medo. E vou te dizer por quê. E é muito importante. Esse assunto surgiu de um post do Frequência 555, que fez a minha mente, quando eu entendi isso, fez a minha mente explodir. Porque a partir do momento que você deixa o medo tomar decisões por você, você não progride. E durante a live vamos falar das 4 coisas que acontecem com você quando deixa o medo tomar conta de você. Então vamos que vamos. E a importância de prestar muita atenção onde você foca a sua visão. Por quê? Porque o foco, ele determina aquilo que você vai receber. Porque a gente tem aquela máxima, né? O que você foca expande. Então, precisamos tomar cuidado para onde anda a nossa direção do olhar. Porque quando você entende... Ei, Design, gratidão pela sua presença. Olha, irmão, boa pergunta. Só que aí existe uma grande diferença. Eideler César, gratidão, meu amigo. Existe uma grande diferença entre medo e prudência. A prudência, ela é necessária, mas o medo, ele te trava. O medo te trava e não te deixa progredir. Porque a partir do momento que você direciona o seu olhar para o medo, ele te paralisa. E quando você mantém o olhar na fé, sem sentido religioso, quando você foca o seu olhar na fé ou na confiança, você progride. Porque o maior motivo do não progresso é deixar o medo decidir por você. Porque ele te trava. Por isso que é importante não colocar o seu olhar naquilo que te dá medo, mas sim naquilo que te dá confiança. E lembrando, isso é treinável, tá? O medo, esse drive foi instalado na nossa mente desde que a gente é criança. Só que, por ser criança, a gente sempre focou na confiança. Por quê? Porque se você mantivesse o medo instalado no momento de querer andar, você não daria até hoje. Porque o medo te impede de seguir. O medo te impede de dar o primeiro passo. O medo, ele te trava e te paralisa. Então a gente precisa entender a importância de não negociar com medo. E no final dessa live eu vou soltar a famosa chave mestra para você desbloquear de vez o seu maior medo. E de antemão eu já pergunto, você sabe qual que é o seu maior medo? Porque isso é muito importante para você jogar o jogo do progresso. E no final você vai entender por que ter a autoconfiança, né, ter o autoconhecimento e saber qual que é o seu maior medo. E já adianto para vocês uma outra máxima
o medo, ele sempre vai te rodear. O medo, ele é inevitável, mas ele nunca pode te dominar. Você não consegue fugir do medo. Presta bem atenção. O medo sempre vai te rodear, só que ele nunca pode te dominar. Porque a partir do momento que ele te domina, isso se torna um hábito. Uma vez dominado, ele te impede de progredir. E tudo que você tem medo, você acaba atraindo, né? Então, é uma máxima de você permanecer focando o seu olhar naquilo que te dá confiança. Porque a confiança, ela só é adquirida a partir do momento que você pratica a constância. Então, a importância de não flertar com o medo, ou não negociar, ou não deixar que o medo te domine, é que você não consegue gerar confiança. Então, o primeiro motivo de não negociar com medo é que ele te paralisa e te impede a progredir. E apesar do medo, continue avançando. Por quê? Porque o conteúdo aqui dessa live não é um conteúdo motivacional, é um conteúdo ativacional. É aquilo que eu já venci vários medos e eu queria passar para vocês algumas das coisas que me fizeram progredir na vida, que mesmo com medo eu fiz. Porque tudo que te domina te governa. Por isso a importância de não negociar com medo. Se o medo ele te dominar, ele vai te governar. Isso pode ter certeza. Tudo que te domina te governa. Então não deixe o medo te dominar, porque ele vai tirar tudo de você. Vai tirar sua confiança, vai tirar sua persistência, porque com o medo você não dá o segundo passo, nem o primeiro passo. Por isso a importância de não negociar com medo. Agora eu vou passar para vocês as 4 coisas que acontecem quando você deixa o medo te dominar. Primeira coisa, você perde o seu poder de escolha. A primeira coisa que acontece quando o medo te domina é que você perde o seu poder de escolha. E o que seria perder o poder de escolha? Porque o medo, ele te cega. A partir do momento que ele te cega, você não consegue encontrar oportunidades. Então você não tem escolha. Você não tem o passo 1, o passo 2 ou o passo 3. Ou um caminho 1, o caminho 2 ou o caminho 3. E a partir do momento que o medo te domina, você não consegue enxergar as oportunidades para progredir. Por quê? A partir do momento de você ficar travado, você não sai do lugar. Então, o medo é a ausência de coragem. Se vai dar certo ou não, aí é a página 2. Mas a partir do momento que você deixa o medo te dominar, você não consegue enxergar adiante. Porque você foca no medo e o medo, o drive do medo, ele não produz nada, não é produtivo. A famosa semente do medo, ela não é frutífera. Porque a partir do momento que você planta o medo, você só colhe coisas ruins. Você não colhe aprendizado. Você só colhe incerteza, insegurança, que a insegurança já é a segunda coisa que acontece quando você deixa o medo tomar conta de você. E viver na insegurança é um dos estados fisiológicos piores que existem. Porque quando você está inseguro, é igual a questão de vibrar. Você vibra, recebe aquilo que você vibra. Então, se você vibra em segurança, o que você vai receber em troca? Diferentemente de quando você vibra na coragem, você vibra na persistência. Você colhe produtividade, você colhe progresso. Então, a segunda coisa que o medo entra
que impede você progredir é viver com insegurança. Quem vive com insegurança não consegue enxergar oportunidades, porque a insegurança ela te trava. É o que eu falei no início da live. Você tem o poder de escolher para onde você se enxerga, para onde você direciona o seu olhar. Se você direciona o seu olhar no medo, o seu olhar se torna improdutivo, porque o medo te impede de prosseguir. E a partir do momento que eu não vou falar que eu não tenho medo, mas não negociar com o medo me fez progredir. Então, a insegurança altera até o nosso organismo. É isso, é fisiológico. Porque quando você vibra na insegurança, você atrai só aquilo que a insegurança proporciona. A insegurança não proporciona nada de positivo, porque te impede de seguir em frente e ter outras oportunidades, novas oportunidades. E isso já é a terceira coisa que acontece quando você deixa o medo te dominar. Impede o seu avanço. Porque você projeta no seu próximo passo só coisas negativas. E ao te cegar, o medo te impede de, como eu falei anteriormente, de ter novas experiências. Você só foca no negativo. E tudo que você foca, você expande. Por isso a importância de dominar o seu olhar. Domine o seu olhar. Treine o seu olhar. Lembre-se que o sucesso ele é treinável. E o sucesso é a soma de acertos e erros. O medo ele te impede de acertar e principalmente de errar. O medo ele bloqueia o seu aprendizado. Então, se você não sabe qual que é o seu maior medo, o seu progresso está aí. É o seu maior medo que está te impedindo de progredir. E a partir do momento que você pratica o autoconhecimento, é o famoso crescer para dentro, você se encontra e você vai de encontro ao seu medo. E a quarta coisa que acontece quando você deixa o medo te dominar, o medo te faz desistir. Essa é uma das piores coisas que acontece quando você negocia com o medo. O medo te faz desistir. E o medo, ele te impede de se esforçar, porque ele elimina a sua esperança. Ao eliminar a sua esperança, você não consegue enxergar o próximo passo. E tem aquela famosa frase: alimente a sua fé que os seus medos morrerão de fome. E quando você entende que dentro de você tem duas partes, ou dois lobos, ou o cérebro 1 ou o cérebro 2, isso você escolhe como o seu cérebro vai entender esse recado. Você tem dois lobos dentro de você. O lobo da fé, esperança, coragem, ou o lobo do medo. O seu progresso vai estar diretamente atrelado qual lobo que você alimenta mais. Então, a partir do momento que você alimenta o medo, você não tem progresso. A partir do momento que você alimenta a fé, a esperança, a coragem, mesmo dando errado, você tem a vontade de progredir. Então, o seu progresso está totalmente atrelado a qual lobo que você alimenta. E lembrando que progresso é totalmente diferente de performance. O progresso, o jogo do progresso, ele é mais rentável. Por quê? Porque um passo, 1%, 1 metro já é progresso. E quando você trata em questão de performance, você só foca no 100%. E quando você está vibrando no medo, é impossível ter performance ou é impossível ter progresso. Então a intenção dessa live aqui é ser ativacional. É para, se você pegar algum insight, alguma chave ou algum princípio e já conseguir aplicar, já valeu a pena.
Porque a intenção aqui é progredir. Medo de falar em público? Você tem? Alguém que tem medo de falar em público? Medo de fazer live? Diz pra mim aqui nos comentários se alguém aqui tem medo de falar em público ou fazer live. E o que acontece? Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de fracassar em público. Porque falar, todo mundo consegue falar. Por exemplo, independente da quantidade de pessoas que tem na live, você tem que aprender a falar com 1, com 2, com 3 ou com milhares de pessoas. Porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. E a sua vitória, ela serve de exemplo para outra pessoa. Então, a partir do momento que você enfrenta o seu maior medo e você consegue compartilhar para as pessoas, você pode estar mudando a vida dessa pessoa. Então, é muito importante que você saia dessa live sabendo qual que é o seu maior medo. E daqui a pouquinho eu vou soltar a chave mestra para você destravar o seu maior medo e progredir. Que bom que está fazendo sentido. Muito obrigado, gratidão pela presença de todos. Vamos seguindo. Só para repetir, para quem chegou agora, no começo eu falei que você tem a decisão de direcionar o seu olhar. E a gente faz muitas conexões. É quando você direciona, quando você foca, quando você concentra no medo, você não tem nenhuma rentabilidade. Por qual motivo não negociar com medo? Da mesma forma que você não negocia com a motivação. Por qual motivo? Não é próspero. O medo não é próspero. O medo não te gera lucro nenhum. E a partir do momento que você negocia com o medo, você não tem retorno. E você tem que olhar, você tem que canalizar o seu olhar naquilo que vai te trazer retorno, que vai te trazer lucro, que vai te trazer aprendizado. E quando você negocia com medo, você não tem aprendizado, porque o medo, ele te paralisa, ele te trava. E a partir do momento que você é criança, você não tem medo. E a partir do momento que você vai crescendo, você vai adquirindo mais medos. E é o medo de... Eu acho que o principal motivo de não negociar com medo é que você não quer falhar. Só que o sucesso é a soma de pequenas falhas. É o famoso, a tríade da performance. É fazer, corrigir e melhorar. Quando você está vibrando no medo, você não faz. E ao não fazer, você não consegue corrigir e não consegue melhorar. Então você nunca vai sair do lugar com medo. Por isso a importância de negociar com a coragem, negociar com a persistência, negociar com coisas que são produtivas para você. Porque a nossa mente, ela é igual um celular. A partir do momento que você tem o drive do medo instalado e você utiliza esse drive, acaba se tornando um hábito. E quando você utiliza o drive do medo e você não consegue avançar, isso te trava e acaba se tornando um hábito. É isso, Júlia. Usar as nossas falhas como motivação. E é motivação para prosseguir, motivação para continuar. Porque ninguém nasce grande. E muito menos ninguém nasce sabendo. Tem como falar para uma criança que ela não nasceu para andar? Ela não sabe, então ela vai, cai, levanta, ela não quer saber de quantas vezes ela caiu. A partir do momento que ela dá o primeiro passo e ela entende que ela pode caminhar, ela não vai escutar ninguém, ela só vai, e daqui a pouco está correndo. Então, o seu maior medo, ele está te travando de correr, porque o seu resultado, ele está atrelado àquilo que você foca.
Quanto mais você se dedicar, você se esforçar, maior será a sua recompensa. E o que o medo faz? O medo te impede de se esforçar. Porque quando você está paralisado, você não consegue nem se esforçar, você não consegue nem tentar. Por isso que tudo que você não domina te governa. Então, quando você deixa o medo te dominar, ele te governa e ele dita o ritmo da sua vida. O medo te faz não ter uma performance, diferentemente da coragem. E lembre-se, ter coragem é treinável. Você consegue treinar a sua coragem. E como que você treina a sua coragem? Não negociando com medo. É muito simples. Mas talvez o meu medo é diferente do seu, mas qualquer medo não traz benefício. Você precisa ser prudente, igual eu falei no início da live. A prudência, ela é necessária. Por que a prudência é necessária? Porque é calculável. É um risco calculável. Eu vou investir no negócio, eu vou fazer isso, eu vou ser prudente. Mas a prudência, ela não te paralisa. É isso. O medo te faz acomodar. E a coragem te faz incomodar. Porque você sai do seu estado atual buscando um novo estado ou um novo cenário. Então, é muito importante ressignificar o medo. Transforme o seu medo em prudência. E como que você faz isso? Não fique paralisado. Busque progredir, mesmo que seja um passo, mesmo que seja 1%. Seja prudente, calcule o risco. Só que não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo tomar decisões por você. Por isso que eu falei das 4 coisas, que o medo ele te tira o poder da escolha. A prudência te faz escolher o caminho certo. O medo te impede de caminhar. Olha como que faz sentido ressignificar o medo. A prudência te faz escolher o caminho certo. Você calcula, você estuda, você projeta. O medo não consegue nem fazer você projetar alguma coisa. É isso, Caio. Seja prudente, mas não seja ousado. Calcule o risco. Porque medo é 100% de risco. Porque você só enxerga o negativo. Quando você está vibrando no medo, vamos fazer um exercício. Se imagine em uma situação, a última situação que você teve medo. Tenho certeza absoluta que o medo te paralisou 100%. Você não conseguiu pensar em nada, você só conseguiu pensar no pior ou no negativo. E se você fosse prudente, você teria noção e ciência de achar o melhor caminho, ou o melhor comportamento, ou a melhor atitude para agir, reagir ou se comportar. Então, lembrando que se trata de uma live ativacional. Ative a sua prudência. Não deixe o medo te dominar. Não deixe. Não deixe o medo tomar decisões por você ou para você. Pratique o autoconhecimento. Se conheça. Saiba o que te dá coragem e comece a fazer. Não precisa correr. Um passo de cada vez. Se a partir do término dessa live você já conseguir progredir no seu maior medo, primeiramente descubra qual que é o seu maior medo. O que te impede de jogar o jogo do progresso? Você busca somente a alta performance ou você busca o progresso? Diz para mim. É isso. O pior medo é o que criamos em nossas cabeças. E por que o medo não é produtivo? Porque quando você vibra no medo,
você atrai medo, que vai atraindo mais medo, e a intenção, a tendência é só aumentar. E o medo, ele distorce a sua realidade. Essa é pesada. O medo distorce a sua realidade. Quando você deixa, isso aí, Kézia, busque o progresso. E quando o medo distorce a sua realidade, você começa a enxergar diferente, a enxergar o que não é real. Quando a gente era criança, o que acontecia? Quando você vibrava no medo, quando você tinha medo, você distorcia a sua realidade. Uma cadeira virava um monstro. Eu estou falando isso porque quando eu soltar daqui a pouquinho a chave mestra, vocês vão entender por que não negociar com medo e não deixar o medo tomar conta de você. Porque ele distorce a sua realidade. E quando você alimenta o seu medo, ele vai crescendo, crescendo. E uma coisa que é muito pequena, que se você enfrentasse esse medo quando ele estava pequeno, seria muito mais fácil de progredir. Só que quando a gente deixa o medo ir tomando conta da gente, ele vai nos paralisando. E isso impede o nosso progresso. Isso impede a nossa evolução. Isso impede tentar de novo. Porque quando você negocia com medo, ele te paralisa e você não tenta de novo. Ele te barra. Ele te impede de ter novas experiências. Porque traumatizou. É isso. O medo cria obstáculos que não existem. E uma vez o drive do medo instalado, ele te impede de progredir. Porque quando você escuta a voz do medo, ele só te mostra aquilo que pode dar errado. E lembre-se, 99% daquilo que está na sua cabeça com medo nem vai acontecer. 99% de que está na sua cabeça que pode dar errado, pode nem acontecer. Porque você não vai tentar. O medo te impede de colocar os seus planos no papel, de dar o primeiro passo, de tentar. E o pior de deixar o medo dominar é que você não consegue ter novas experiências. Como eu acabei de falar. Preciso reforçar. O medo te impede de ter novas experiências. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui, até agora, conseguiu ter consciência de qual é o seu maior medo? É muito importante que vocês reflitam, parem. Vou dar 1 minuto para pensar qual que é o seu maior medo e vou soltar a chave mestra para vocês, que foi o maior insight que eu já tive, que mudou o meu mindset, mudou minha forma de pensar e principalmente a minha forma de me comportar. Ela já descobriu, meu maior medo sempre foi de dar errado. E vou falar com vocês, eu já tive muito medo de falar em público, de fazer live, de falar medo de arriscar. Só que presta atenção, vou soltar a chave mestra. Presta bem atenção. Quando você vence o seu maior medo, todos os outros medos perdem o sentido. Porque ao vencer o seu maior medo, você tira a sua maior trava. Porque o seu maior medo é o que te impede de ir adiante. E o seu maior sucesso está logo após o seu maior medo, que é o seu maior obstáculo. Entender a importância de reconhecer qual é o seu maior medo e vencer este seu maior medo. Porque quando você vence, qualquer outro medo perde o sentido. Porque você vai enfrentar qualquer coisa. Nada mais te trava. É complexo, mas é fácil. Então, se você não tem uma sequência
de autoconhecimento, de ser positivo, de saber onde focar, você não vai conhecer o seu maior medo. E ao não conhecer o seu maior medo, vai te impedir de dar o primeiro passo rumo ao progresso. Porque o seu maior medo é a sua maior trava. Então não adianta ir eliminando os menores medos, não faz sentido, não tem porquê. Porque quando a questão da gestão da equipe, eu pedia para fazer análise de performance. Ao fazer a análise de performance, você tem a prática de ter o autoconhecimento, de se entender o que te motiva a permanecer, são suas maiores habilidades, quais são as suas maiores fraquezas. Então você reforça as suas habilidades, você repete no seu dia. Para quem não conhece, a análise de performance é você parar ao ir dormir 5 minutos e analisar por que meu dia foi produtivo, o que eu fiz que deu certo, que me deixou mais próximo dos meus objetivos, que me deixou mais próximo da meta. E o que eu fiz que não deu certo, que eu preciso evitar amanhã. Então você precisa ir dormir com essa análise, ao acordar, reforçar essa análise. O que eu preciso fazer hoje que deu certo ontem, que vai me deixar mais próximo dos meus objetivos. E ao fazer isso, você sai da Matrix, sai do automático, vai para o manual e pega o controle da sua vida. E quando você pega o controle da sua vida, você direciona qual será o seu olhar, qual será o seu foco. Adianta você focar. Entende que tudo tem uma conexão. Quando eu disse no começo que você determina para onde você vai olhar. Se você vai olhar para aquilo que te dá medo ou para aquilo que te impede de progredir, o que você vai ter? Erro, receio, mais medo, menos resultado, porque não é produtivo. E quanto a Nádia ajuda a acabar com a autossabotagem? Ajuda. Ajuda sim, porque a partir do momento que você realiza a análise de performance, você entende o que evitar. Por exemplo, o que seria uma autossabotagem? É você saber o que tem que ser feito e não fazer. Ou fazer aquilo que não acrescenta para o seu objetivo, para a sua meta, para a sua evolução. Então, quando você pratica a análise de performance, você entende o que, ao acordar ou a dormir, tanto faz. O importante é realizar. Quando você acorda e fala assim, o que eu preciso evitar hoje? O que me sabota? Instagram me sabota, celular me sabota, conversinhas durante o serviço me sabota. Então, eu te aconselho a anotar, a fazer análise de performance. O que eu preciso fazer? Eu fazia mentalmente porque foi uma prática. O que eu preciso fazer que vai me deixar mais próximo do objetivo? E o mais importante do que fazer é evitar. Então, se alguma coisa que eu faço me sabota, então hoje eu vou evitar. Eu não vou fazer. E para você enfrentar o seu maior medo, você tem que estar no momento presente e principalmente consciente. A questão de ser uma live ativacional é para que você permaneça consciente e presente. É importante você se conhecer. Sabe por quê? O seu medo te bloqueia. Então você tem que se conhecer. Talvez o meu medo não é o seu medo. Por isso, não se comparar com o outro. Por isso a intenção de... É você contra você. E quando você enfrenta o seu maior... É essa. Trace pequenas metas. É o jogo do progresso, Gislaine. Vai progredindo, é um passo de cada vez. Talvez você não consiga enfrentar o seu maior medo. Mas a partir do momento que você sabe qual é o seu maior medo, você já avançou. Ter consciência daquilo que te trava é de suma importância. Por isso que não existe competição com o outro. Não existe comparação com o outro. É isso, o medo é pessoal. A minha intenção aqui é mostrar algumas técnicas, algumas vivências que eu tive que me desbloqueou.
que eu consegui enfrentar o meu maior medo. Então, você pode modelar. E o que seria interessante modelar? Uma pessoa de coragem, uma pessoa determinada, uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso, ela tem medo, que eu falei no início da live. O medo sempre vai te rodear, mas ele não pode te dominar. É a famosa frase, que é a frase clichê. Ela só deixa de ser clichê a partir do momento que ela se torna aplicável. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo pode existir, mas não pode te impedir. Até rimou. O medo pode existir, mas não pode te impedir. Medo, troque por prudência, porque medo é uma palavra pesada. Comece a falar agora, ressignificar, seja prudente, não seja medroso. Porque o ser medroso dá um peso muito grande na gente. E ao ter esse peso, você não consegue progredir. Então, o recado máximo que eu quero deixar para vocês, vença o seu maior medo. Que os outros medos perderão total sentido. É o famoso vai ficar fichinha, né? Vai virar fichinha. Então, se você não consegue vencer seu medo agora, vai vencendo fracionado. Um pouco a cada dia. Um pouco a cada dia. E qual que é a importância de você não conseguir vencer o seu medo de uma vez só? Torna-se um hábito. Não procure atalhos para vencer o seu medo. Porque você pode contornar o seu medo, mas na próxima curva ele vai estar lá te encontrando. Então enfrenta seu medo. Lembra, você não precisa vencer o seu medo agora, o seu medo amanhã, semana que vem. Encare o seu medo. Reconheça o seu medo. Aceite o seu medo. E arrume mecanismos para ir derrotando o seu medo. É um passo de cada vez, 1% a cada dia. Então eu quero deixar para vocês aqui como dica, como dá certo. Os maiores fazem assim. Quer ter sucesso? Vença o seu maior medo, pois o seu maior sucesso está depois do seu medo. É o famoso, e se eu não desistir? O que acontece? Que é a quarta coisa quando o medo te domina. O medo faz você desistir. A coragem faz você progredir. 2 frases de impacto. O medo faz você desistir, a coragem faz você persistir. Escolha qual drive você vai usar. Se é o drive do medo ou se é o drive da coragem. Faça a análise de performance. Lembra qual foi a última vez que você foi corajoso? Qual foi a última vez que você enfrentou qualquer medo que seja? Lembra dessa sensação? Faça a análise de performance ao ir dormir. Aproveita a frequência lá em cima. Aproveita a vibração. Aproveita, querendo ou não querendo, eu vou falando e você seu cérebro vai fazer conexões, vai entendendo. Pega essa conexão, traga para o momento presente. Fique consciente. Entenda qual que é o meu maior medo. Ou qual foi meu último medo. E o que aconteceu quando eu enfrentei esse medo. Quando eu venci esse medo. Pequeno, grande, médio, não importa. O que importa é começar. Lembre-se, ninguém começa grande. Jogue o jogo do progresso. Um passo de cada vez ou um medo de cada vez. Se você conseguir vencer o seu maior medo, ótimo, você já vai estar lá na frente. Mas se você também não conseguir vencer o seu maior, mas consegue vencer o seu menor, você está no jogo do progresso. A mesma coisa, porque o jogo do progresso não é o jogo de concorrência, não é quem chega mais rápido, não é quem é melhor, é quem progride. O importante é progredir. Por isso não busque a performance, a alta performance de início. Busque o progresso, porque o progresso é hábito. Instale o drive do progresso na sua mente e a importância de não se comparar. Eu posso evoluir 10%, você pode evoluir 1%, mas a gente está no mesmo jogo do progresso, porque não é eu contra você. E quando você vence a si mesmo,
é a maior vitória que existe. Por isso eu quis trazer esse assunto para vocês hoje. Não deixe o medo decidir por você. Não deixe o medo decidir. Não é saudável, não é proveitoso e muito menos rentável. Não é. Vença o seu maior medo, que os outros medos tornam-se obsoletos ou perdem a importância. Para terminar, quero agradecer vocês. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Conta aqui para mim no comentário qual foi o maior insight que você teve aqui nessa live. Para mim é muito importante. E lembre-se, não vencer o seu medo hoje pode se tornar uma frustração. E essa frustração, ela começa pequena, Ricardo. Só que a partir do momento que você não enfrenta, não encara, ela só vai crescendo, crescendo, crescendo. Por isso a importância de estar consciente. E quando você faz a análise de performance, você entende o seu medo logo de cara. Você acorda, talvez você pode não vencer o seu medo, mas quando você está consciente, você entende, você enfrenta, você pode não vencer, mas amanhã você vai estar lá de novo. E coragem, coragem, coragem. Não deixe o medo tomar conta de você. E é isso aí, Vanessa. Gratidão pela sua presença e vai dominar você. Aquilo que você não controla te domina. Não deixe o medo te dominar, porque ele vai te travar e vai te impedir de progredir. E lembre-se, sucesso é a somatória de acertos e erros. E lembre-se, sucesso é subjetivo. O que é ter sucesso? É se propor a fazer alguma coisa e fazer. Por exemplo, para mim, o que é uma live de sucesso? Eu propor, passar o conteúdo, fazer sentido para uma pessoa, que essa pessoa vai replicar para outra pessoa, que vai replicar para outra pessoa. E ninguém começa grande. Enfrente o seu maior medo e tenha o seu maior sucesso. Gratidão, gratidão, gratidão. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana, ótima sexta. 1% a cada dia. Fique consciente e viva no momento presente. Se você gostou da live, curta, comenta, compartilha. Eu vou deixar aqui para vocês, para compartilhar para o máximo de pessoas, porque fez sentido para mim esses ensinamentos. Que bom que fez para vocês também. E vamos compartilhar para o máximo de pessoas para a gente deixar o mundo um pouco melhor. E lembre-se, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então compartilha, não guarda para você não. Não tenha medo de compartilhar. Não deixe o medo te paralisar. Você sabe, você é capaz. Então vamos sempre progredindo e fazer a famosa panelinha positiva. Sempre em frente e sempre presente. Gratidão, muito obrigado, tamo junto demais.